né? Voltamos ao online hoje, né? Bom dia, bom dia. Muito estranho, né? Não poder ver vocês. Que bom que é só hoje. Mas espero que estejam todos aí no conforto das suas casas, sem nenhuma complicação maior. Como é que foi por aí? Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Aqui perto de casa foi só... faltou luz. Ainda bem. Tudo certo? Que bom. Pijama? Coisa boa, né? Olha, eu até botei uma roupinha assim, né, para poder fazer aula. Mas faz roupinha. Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Pantufinha. Que bom, né? Pelo menos a gente está com os pés quentinhos aí nesse dia frio aí e ventoso. Que bom, né? Eu acho que certamente foi bem acertado aí, né? Muitas instituições acabaram migrando para o online, já que a gente tem essa ferramenta. Pelo menos a gente não sabia o que ia acontecer em relação à tempestade. Que bom que não foi tão grave assim, mas poderia ter sido. Então, acho que a prudência é sempre melhor nessas horas, né? Eu também tinha ontem... Também tinha uma aula ontem, assim, que os alunos estavam assim, a maioria morava fora, em Porto Alegre, Canoas, na Serra, o que a gente faz? A gente vai, não vai para a Fevale? Estava aquela confusão, assim, mas no fim, tudo deu certo. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, como foi a cerimônia do jaleco? Vi umas fotos de superproduções, né? O pessoal se puxou aí para estar bem alinhado, que legal, né? Acho que é um evento importante do curso, é uma tradição do curso, bem importante de ser realizado, assim, muito legal, né? Acho que quando se dão conta, bom, vou botar o jaleco, estou aí penando para correr atrás das notas, né? Um semestre muito denso que vocês têm, intenso, mas é muito legal, né? Acho que poder estar junto com a família também, nesse momento, assim, acho que é um orgulho para vocês, né? E acho que mais uma força para... Não vou desistir, o cansaço me pegando, a final de semestre eu sei, né? Eu tenho conversado com alguns de vocês que me relatam isso, assim, o quanto esse semestre ele é muito pesado, acho que pega vocês, como diz na minha terra, assim, a gente pega no tranco, lá em Santa Catarina a gente diz assim, e eu acho que agora vem uma fase difícil, eu conversei ali com a Andressa sobre a questão da prova, mas se vocês preferem manter na semana que vem, por mim, tanto faz. Era mais que eu queria ter um momento, tinha uma folguinha ali no cronograma de poder reaver alguns conceitos, fazer alguma atividade, assim, de exercício, mas, de repente, se vocês preferem manter na semana que vem, eu posso colocar a lista com fazer como eu fiz da outra vez, eu coloco uma lista de exercícios com separado o gabarito, daí vocês checam, vejam, se tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar. Eu acho que a gente pode fazer dessa forma, se todos vocês concordam. Ok, obrigado. Tá. Então, vocês votaram aí, a maioria prefere manter, então, na próxima semana. Tá, tranquilo. Eu faço a lista, mando a lista para vocês, coloco o gabarito, algum direcionamento de estudo, assim, e aí vocês podem... Se tiver uma dúvida mais pontual, não chegou na resposta correta e quiser me chamar, a gente marca, assim, pode ser online mesmo, ou vai lá na minha sala na Fevale, a gente conversa, tá? Tirar alguma dúvida se precisar. Acho que assim fica bom para todo mundo. Bom, vocês devem ter visto que eu coloquei ali no Blackboard, deixa eu já compartilhar aqui a minha tela, daqui a pouquinho eu vou fazer a chamada já, tá? Deixa eu colocar aqui o compartilhamento. Estou enferrujada de Blackboard. A gente tem feito só as defesas de tese, dissertações de mestrado, assim, a gente tem feito ainda online. Mas fazia tempo que eu não dava aula, ontem dei aula já por aqui. Deixa eu ver, vocês estão vendo a minha tela já, né? Então, aqui, eu coloquei para vocês ontem uma atualização sobre os seminários, né? Porque logo depois da prova nós temos os seminários. Sei que vocês, provavelmente, muitos nem pensaram ainda, né? Sobre isso. Mas nós já temos os grupos que a Andressa me passou, então eu peguei e coloquei aqui. Nós temos, então, no dia 8 de junho, seminários do 1 ao 4, dia 15 de junho, seminários de 5 a 8, tá?
Então, aqui, seminário do grupo 1, dislipidemias, grupo 2, diabetes, assim como eu já tinha comentado com a Andressa que eu ia seguir essa ordem em relação aos grupos, eu já coloquei aqui para vocês não terem mais dúvidas. Então, aqui, obesidade, câncer hereditário de gastrointestinal e coloretal, desbiose intestinal e a relação com a autoimunidade, tem muito artigo sobre isso. Aliás, todos esses temas vocês vão encontrar em artigos científicos. Doenças cardiovasculares hereditárias, esse grupo aqui pode me tiver alguma dúvida, porque vocês vão encontrar várias, então vocês podem falar um pouco dessa classificação, quais são os tipos, e de repente focar em uma ou duas, assim, porque vocês não vão conseguir falar de todas, tá? Mas podem me perguntar na hora de montar o seminário, que também a proposta, né, era que a gente pudesse fazer isso antes do seminário, mas como a gente também teve lá uma aula que foi cancelada, então ficou mais justo o nosso cronograma. E aqui, por fim, genética das funções cognitivas, memória e inteligência. Será que existe alguma relação genética sobre a questão da memorização, as pessoas que têm mais facilidade? Será que existe uma relação genética com a inteligência? Existe um grau de heredabilidade maior em relação à inteligência ou não? Ou será que é o fator ambiental que vai contribuir mais? Então, o que pode estar influenciando aqui? Então, esse grupo aqui especificamente, tá, pessoal? Vocês não vão seguir todas esses tópicos do roteiro, até coloquei aqui, ó. Então, coloquei que o seminário ele vai ter no máximo 25 minutos, para a gente ter tempo de todos apresentarem com calma, poder fazer as discussões. Eu sei que, às vezes, lá no EMU não passava, né? A gente fala 25 minutos, daqui a pouco vocês estão nos 40. Não, eu vou com 30, vou pedir, pessoal, vamos encerrando, para que dê tempo de todos apresentarem, tá? Então, sobre a abordagem aqui, se não caracterizar a doença, então aqui não, com exceção dos outros, né, então aqui as doenças cardiovasculares hereditárias, o câncer, a disbiose, então se não caracterizar, dizer o que significa, quais são os principais sinais e sintomas, as manifestações clínicas, então, qual a relação genética, ela existe com certeza, senão esse tópico não estaria aqui. Então, em relação a essa relação genética, vocês vão falar sobre qual é o tipo de herança, quais são os genes, uma herança monogênica, uma herança multifatorial, é uma herança quantitativa, esse gene é pleiotrópico, esse gene ele tem ele faz com que ocorra uma expressividade variável de fenótipos, esse gene já foi mapeado, onde ele se encontra, dizer qual é coisas que a gente tem falado sempre nas nossas aulas, né? Então, onde tá esse gene? Ele está no cromossomo 5, Q23, posição 23, então ele tem esse nome. Qual a função desse gene? Bom, esse gene codifica uma proteína, essa proteína ela é uma proteína de transmembrana, ela é um receptor de um neurotransmissor, ou ela é um receptor de lipídio, por exemplo, de colesterol, e nessa proteína que são de sentido trocado, então vocês vão explicar essa relação genética. E não vai ser novidade, porque são todos os conceitos que a gente viu até então, né? Então, vocês vão explicar usando muito daquilo que a gente tem visto em aula. E é claro que os artigos trazem isso, né? Procurem artigos, se de repente aquele que vocês selecionaram especificamente não traz, busquem aqueles que ele citou, né? E aí busquem a referência correta, que talvez lá tenha a informação que vocês precisam. Vocês não precisam seguir um artigo, vocês vão falar sobre o tema, e aí vocês vão usar artigos científicos para poder trazer informações sobre esse tema. Claro que vocês podem buscar em livros, claro que às vezes vocês vão encontrar um site que seja confiável, que vai trazer a Sociedade Brasileira de Cardiologia, certamente ali vai ter informações sobre as doenças cardíacas, cardiovasculares hereditárias, mas vocês vão complementar essas informações com as informações nos artigos científicos, tá? Bom, ali então falar sobre toda essa questão, o que significa falar da função biológica? Qual é a função biológica? Não, esse gene, ele codifica essa proteína tem essa função, a mutação nessa proteína traz essa consequência, tá? Falar do diagnóstico, como que geralmente é realizado o diagnóstico dessa doença, se tem tratamento ou não, e aí colocar a lista de referências com as normas da ABNT, não colocar copia e cola do link do site, né? Vocês já estão bem craques nisso, sei que lá na Imuno a gente conversou bastante sobre isso nos seminários, e agora vocês já estão aí em nota 10, tá, gente? Espero que todos possam tirar a nota 10, poder contribuir aí para essa nota. Eu sei que vocês não foram muito bem na prova de fisiologia, né? Como é que foi? Pelo menos a turma A foi mal lá, eles estavam comentando comigo ontem, assim, segunda-feira.
eles não foram muito bem. Depois eu olhei a nota na hora de lançar lá, foi um show de abaixo de 7 ou média, né? Ali na média, 6, 7, assim. Foram mal, né? Então aí vamos subir essa nota aí com o seminário, vocês têm essa chance, tá? Lembrando que o seminário, então, ele vai corresponder a 50% da nota da segunda avaliação de genética e a prova da semana que vem equivale a 50% da nota, tá? A prova nós vamos fazer da mesma forma, se vocês estão querendo me perguntar isso, mesma forma da primeira, vocês vão poder trazer lá o computador de vocês, eu vou também trazer, vou pedir o computador, laboratório móvel, para quem quiser usar o computador da Fevale, e vamos fazer da mesma forma, né, aqui pelo formato de teste do Blackboard, vão ter questões objetivas, questões discursivas, dissertativas, da mesma forma que a gente fez o primeiro, tá? Bom, eu coloquei o seguinte aqui, ó, para o tópico 8, que é a genética das funções cognitivas de memória e inteligência, não precisa abordar as questões da doença, porque não é uma doença, né? Esse grupo também pode me chamar, se tiver dúvida, prof, a gente não tem encontrado muita coisa, pode me ajudar? Ou, prof, a gente encontrou isso aqui, será que é isso mesmo? Então, podem ir me chamando, mas, por favor, não deixem para me chamar às 11 horas da noite de terça-feira, antes da apresentação, né? Eu não vou conseguir contribuir, não vou poder ajudar. Então, vão se organizando aí, tá? Então, na genética das funções cognitivas, vocês não precisam trazer esses tópicos, mas vão focar em estudos que tragam qual a relação genética com a memória e a inteligência. O aprendizado está relacionado com algum fator genético? Será que a inteligência é algo herdável? Ou será que a gente nasce com uma folha em branco e a gente vai contribuindo ao longo da vida para isso? Então, trazer essas questões que a gente vai mais das questões cognitivas mesmo, que eu acho bem legal da gente poder discutir isso. E aí o grupo, se tiver dificuldade de encontrar algum material, pode me pedir, tá bom? Então, era isso que eu queria falar sobre os seminários. A gente agora vai seguir na aula de hoje com mesma apresentação da aula passada, que é essa daqui, tá? Vou espelhar minha tela para vocês, mas antes, a gente vai falar, então, eu só queria verificar com vocês, sabem aquela atividade que nós fizemos na aula passada, né? Os tópicos lá que vocês precisavam se organizar em grupos para apresentar. Nós não finalizamos todos os grupos, né, pelo que eu tinha aqui. Me ajudem. Não, tá. Então, eu queria pedir, se eu não me engano, a gente falou de mosaicismo, falamos da dissomia uniparental, falamos de imprinting, se eu não me engano, mosaicismo somático gonadal, falamos de alguma coisa, de um grupo de epigenética. Então, faltam alguns grupos aqui. Então, vocês podem se organizar, quem quiser começar, eu vou tirar minha tela aqui, e vou pedir que vocês, então, acionem o microfone, se puder acionar a câmera, não tiver em situação muito de pijama, assim, aí a gente coloca a câmera, se não, pode deixar sem, mas pelo menos vamos acionar aí os microfones dos grupos, aí só me diz o nome de quem está falando para eu poder anotar aqui. Quem gostaria de começar? Karina, teu grupo? Pode ser? Então tá. Tranquilo. Quantos minutos vocês quiserem. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada aqui. O Alceu tá aí. Deixa eu ver. Hoje é 18, né? Ana Paula, Ana Raquel, Andressa. Quando é só acionar o microfone. Enquanto isso, eu tô pegando a chamada aqui. Camila não tá, né? Caroline tá aí. Fábio não estava na aula passada, né, Fábio? Depois dá uma olhada aí com o pessoal, que a gente fez essa atividade, tá? Para resgatar esses conceitos também, que está no capítulo 12, que está anexado no Blackboard. Oi, Karina.
Oi, prof, posso começar? Pode começar. Bom, então nosso tema era elementos transponíveis. E basicamente eles recebem o nome também de genes saltadores, porque eles são segmentos móveis de material genético que eles vão estar presentes em todos os eucariotos. Eles vão estar distribuídos de uma forma não aleatória ao longo do genoma, e por meio de mecanismos eles vão poder transportar a si mesmos ou uma cópia de um locus cromossômico para outro. Na movimentação, eles podem aumentar ou diminuir a quantidade de DNA no genoma de uma célula. Essa alteração será potencialmente hereditária. 1/3 do genoma humano vai ser constituído por sequências repetitivas que representam cópias degeneradas de elementos transponíveis. Eles vão ser classificados pelo tipo e tamanho de ácidos nucleicos envolvidos e pelo mecanismo de movimentação. Agora o Henrique vai continuar. Ok, vou esperar vocês finalizarem para eu fazer o meu comentário também, tá? Tá ouvindo, prof? Certo? Tô ouvindo. Uhum. Então, vai ter a classificação pelo tipo e tamanho de ácidos nucleicos, né? E vão ser envolvidos pelo tipo de movimentação. Aí a gente pegou aqui os retrotransposons, que a gente vai ter o tipo 1, que eles vão transcrever o DNA e RNA, e vão utilizar a transcriptase reversa para refazer uma cópia do DNA a partir desse RNA. E a gente vai ter vários tipos diferentes, e em seres humanos a gente tem 2 que foram mencionados, que a gente leu ali, que são os elementos intercalados longos e os elementos intercalados curtos. Aí nós temos também os transponsons de classe 2, que consiste apenas de DNA que se move diretamente de locus para locus, e o transponsons tipo 3, que são conhecidos também como uma miniatura de elementos transponíveis com repetições invertidas. E agora o Lori vai finalizar aqui. Bom dia a todos, primeiramente. Então, vou falar um pouco da questão de exemplos e tal. E, basicamente, o mecanismo que é o mais comum vai ser da geração de mutações a partir de transpósons, e daí vai ser uma mutagênese insercional. E vai ser um movimento, então, do elemento para que um gene normal pode simplesmente romper o gene. E, alternativamente, o elemento pode exercer, então, sua influência em os genes próximos ao afetar o promotor ou o seu ativador. E é isso aí, prof. Muito bem, turma. Então, assim, ó, para vocês registrarem, porque lembrando que toda essa parte do capítulo 12 do Thompson, que eu coloquei para vocês, também cai na prova, tá? Então, o que vai ser importante aqui? O conceito, entender o que é um mosaicismo, o que é um imprinting, o que é um elemento transponível, o que é antecipação genética, então os conceitos, tá? Assim como eu coloquei lá no quadro para vocês os conceitos do que a gente viu de o que é pleiotropia, o que é interação gênica, o que é... Deixa eu tirar meu celular, tá pitando aqui. Então, o que significa cada um desses conceitos, tá? Então, assim, o que são elementos transponíveis? É transponível, ele vai ter uma capacidade de migrar, então são chamados genes saltadores, tá? O que é um gene saltador? É um gene que salta de um lado para o outro, e ele faz isso em regiões, como vocês comentaram, em regiões que são não aleatórias. Então, ao longo do genoma, existem uma série de mecanismos que vão fazer com que esses genes, eles consigam migrar de um locus para outro, de um local para outro, dentro do DNA, né? Então, essa movimentação vai fazer com que essa quantidade de DNA do genoma consiga aumentar ou diminuir em algumas regiões.
Esses elementos que são transponíveis, então, chamados de genes saltadores, ou também, né, sinônimos, para vocês anotarem aí, isso está lá na página 5 do capítulo Thompson, tá? Se vocês quiserem colocar. Esses elementos saltadores, eles também são chamados de genes saltadores, elementos transponíveis ou transposons. Esses transposons são genes que têm essa habilidade de saltar, né, de passar de um lado para o outro. Tá? E aí a gente tem umas classificações, como retrotransposons, eles vão ser capazes de transcrever, né, DNA em RNA, então eles têm algumas classificações, elementos intercalados, mas basicamente, né, a gente vai ter, o genoma tem essa capacidade, então a gente tem regiões que têm essa capacidade de passar de um lado para o outro. E qual é a implicação clínica disso? Só para o grupo poder repetir, se vocês lembram disso, entre vocês ali, o que a gente pode ter como consequência, por exemplo, desse mecanismo, ou a turma mesmo, o que vocês acham? Porque se a gente for pensar que tem um gene que vai sair do seu local e foi um pouco da fala do Lorenzo agora no final, né? Ele vai sair do seu local e vai para um outro local, ele pode até interferir na região promotora de um gene. E o que mais que ele pode interferir? O que pode ser consequência disso? Porque eu estou modificando, né, essa sequência de alguma forma. Eu acho, prof, que vai ser ali uma influência que ele vai ter daí sobre os genes. E daí e o promotor ali que vai ser afetado. E qual seria essa consequência? A mutação, né? Então, isso, Tomás, isso, e falamos juntos, formar outra proteína ou não formar nenhuma, então vai implicar diretamente na síntese proteica e podendo, ou não, né, claro que vai depender, se for uma região que não é gênica, nós sabemos que temos regiões que talvez esse impacto não seja evidente, mas a gente pode ter um efeito na produção da proteína, exatamente, tá? Então, acho que era isso, assim, que eu queria colocar de mais importante para esse grupo. Podemos passar para o próximo, então? Quem mais aí não apresentou? Então, elementos transponíveis são elementos que favorecem as mutações, favorecem a variabilidade genética, podendo trazer consequências ou não. Pode ser vocês, então. A Poliana, a Júlia, vocês são do mesmo grupo? Sim. Tá bom. A Ana Oi, Sora. Isso. Oi. Eu ia falar. Vai ser o meu grupo, então, agora, pode ser? Sou eu, a Gabriela Leso, a Poliana e a Júlia. Tá, a gente vai falar sobre a herança digênica e a herança trialélica e os genes modificadores. A herança digênica é uma condição que ocorre quando mutações ocorrem juntas em dois genes diferentes. Por exemplo, é o formato da crista de galo, onde a crista rosa, é o Rzão, é dominante sobre o Rzinho, e a crista ervilha, Pzão, é dominante sobre o Pzinho. O Rzão e o Pzão, eles são dominantes e produzem a crista nós. O duplo recessivo Rzinho e Pzinho, ele vai gerar crista simples. Então, nesses exemplos, o fenótipo produzido pela ação combinada dos genes não é simplesmente previsível pelo conhecimento do efeito de cada gene sozinho. Sobre a herança trialélica, tá bom o áudio, tá dando para me ouvir bem? Os fenótipos podem... Tá, obrigada. Os fenótipos podem ser explicados em genótipos diploides simples, mas ocasionalmente é necessário postular o envolvimento de um terceiro alelo, ou seja, postular o que se chama de herança trialélica. Embora seja difícil identificar essas situações, algumas estimativas as colocam como menos de 10% dos casos conhecidos. Então, e eu não consegui achar exemplos nem no capítulo e nem além dele ali, né? Eu tentei pesquisar e não consegui achar.
Vocês acabaram? Agora é a parte da Ju. Eu fiquei Deu, esperando. prof. Tava tendo um problema com o microfone, mas agora deu. Ah, então tá bom. Então, os genes modificadores, eles vão ser genes que vão influenciar a expressão variável do gene ou da mutação de interesse primário. Esses genes, eles vão ser locos de impotência secundária ou de menor efeito que vão influenciar o grau da gravidade do gene primário. Que um exemplo que a gente teria é da drosofilia. Agora sim a gente terminou, prof. Seria isso, prof. Tá bom, então. Deixa eu só, então, complementar aqui, tá, gurias? Então, assim, para a turma, tá? São alguns conceitos que elas comentaram. O que é uma herança digênica, trialélica e o que são genes modificadores. Alguns desses conceitos, eles são similares ao que a gente já falou, né? Por exemplo, vocês falaram da herança, começaram ali com a herança digênica, né? Então, o que é uma herança digênica? Opa, deixa eu cair um negócio. O que é uma herança digênica? A gente tem mutações que vão acontecer em locos diferentes, digênico, 2 genes, certo? Então, a gente tem alterações que acontecem e que refletem em uma anormalidade, que pode ser uma doença, por exemplo, que está relacionado com locos diferentes, né, diferentes, genes diferentes, por isso é digênico, que vão trazer uma consequência. Então, o capítulo, ele traz o exemplo da perda auditiva, né? Lá na página 11 ou 12, por lá do capítulo, ele tem uma imagem que fala sobre a perda auditiva, daí ele comenta, né, sobre a questão de dois losses diferentes que sofreram mutações, e que as causas mais comuns estão relacionadas com algumas infecções, mas também alguns genes, como 2 genes importantes, né? E aí ele traz isso, assim, que essa perda vai acontecer como consequência de uma, que a gente chama de heterozigose composta, de 2 locos diferentes, de 2 genes diferentes que vão trazer como consequência a perda auditiva, que ela é autossômica recessiva. E aí, trialélica, 3 locos diferentes, então ele traz alguns exemplos de síndromes ali. E a herança, só para complementar, ele traz também ali dos genes modificadores como herança multilocos. Herança multilocos é o mesmo que a gente falou até então, que é herança poligênica, são vários genes, então são vários locos de genes. Então, os conceitos, eles são semelhantes aqui, né? São algumas formas diferentes, assim, de se apresentarem, só para vocês não acharem que são coisas diferentes, tá? E o que são genes modificadores? São genes que influenciam a expressão de outros. Qual foi o termo que a gente usou na aula, lá nos slides, para genes modificadores? Alguém lembra? Um gene que interfere na expressão do outro. Foi um pouco dos conceitos que eu tinha colocado para vocês no quadro. Quando eu tenho a possibilidade de um gene interferir ou de alguma forma, que aqui no livro ele usa o conceito de influenciar, né? Um gene que influencia a expressão do outro, interfere na expressão do outro, são genes que são chamados, né, o padrão de herança que a gente chama, que quando a gente tem um gene que vai ser um gene epistático e um gene hipostático, por exemplo, né? Ele vai interferir ou mesmo inibir a expressão. Quando eu tenho uma inibição completa dessa expressão do gene, eu tenho uma interação gênica, eu tenho genes que interagem entre si. Um impede a expressão do outro. Essa interação gênica, que eu vou colocar aqui para vocês, que eu já tinha colocado no quadro lá, é o mesmo que a gente está falando aqui sobre genes modificadores. Tá? Só para vocês registrarem isso aí. Certo? Ficou alguma dúvida? Antecipação genética, o grupo já foi? Que pode ser.
Pode ser, Fernanda. Quando quiser. O teu microfone tu não consegue abrir, Fernanda? Então sai e entra de novo. Às vezes pode ser na hora de entrar ali. Sai, pode deslogar e entrar de novo. De repente funciona daí. Tem mais alguém do grupo da Fernanda aí? Luísa e Nicole. Ok. Vamos ver se vai dar certo. Ah, é um grupão? Tá bom. Ah, é verdade, me lembro. Isso, isso. Então, vamos complementando, tá? Quem, de repente, enquanto a Fernanda está adequando o microfone, alguém já pode ir comentando alguma coisa? Sim, Paola, tudo que vocês apresentaram hoje e na semana passada está no capítulo. Oi! Tá me ouvindo? Ah, tá. Eu tinha bloqueado a permissão e não consegui desbloquear. Eu acho que sem querer, quando tu entra, se tu não permitir o microfone, daí ele não aciona mais. Exato, eu acho que eu vi outra página e ver como desbloqueava. Enfim, a gente vai falar sobre antecipação genética e eu vou fazer uma introdução, né, sobre a antecipação, que, visto como um termo genético, ela vai se referir a um fenótipo de uma condição que vai se tornar cada vez mais grave, né, ou fenotipicamente pior, à medida que ela vai ser transmitida de uma geração para outra. Então, ela vai piorando com o passar da transmissão de gerações. Essa antecipação genética, ela também pode ter uma redução na idade do aparecimento da doença, né? Além de agravar, como a Fê estava falando. E um exemplo disso são aquelas repetições de trinucleotídeos, os microsatélites que a gente até comentou na aula, na doença de Huntington, que o número das repetições tem potencial de mudar a cada geração, podendo ter mais regiões, no caso, ter mais sintomas da doença de Huntington. Exatamente, esse é um exemplo bem clássico, né? A gente falou do Huntington, então quanto mais trincas o indivíduo tiver no seu genoma, da huntingtina, né, do aminoácido que vai fazer parte da proteína huntingtina, a gente vai ter uma antecipação da expressão da doença, da manifestação da doença. Então, isso vai sendo adquirido ao longo da vida. Então, eu vou tendo mais repetições, isso vai sendo transmitido ao meu descendente, pode ser que ele tenha mais repetições, assim por diante. Então, quanto mais repetições tiver, mais cedo vai ser a manifestação da doença. E por isso é chamado de antecipação genética, antecipa a manifestação, né? Esse é um exemplo bem clássico mesmo. Outra questão que ajudou a entender a síndrome, a antecipação, foi a síndrome do X frágil, que hoje a gente já sabe que ela está associada a deficiências intelectuais e comportamentos que eles vão se assemelhar ao autismo, que vão ter principalmente características em meninos, onde vai ter uma dismorfia da face, que ela vai ficar mais fina e alongada, com orelhas grandes, podendo também ter a macrocefalia, hiportania e frouxidão ligamentar. Então, a transmissão da síndrome do X frágil nas famílias mostrou herança semidominante ligada ao X, com antecipação, apenas quando é transmitida através da mãe. Como a condição é ligada ao X, não se vê transmissão de homem para homem. Então, a síndrome é causada por mutações no gene FRM1, presente numa falha que recebeu o nome de sítio frágil, localizado na extremidade do braço longo do cromossomo X.
A alteração faz com que esse gene deixe de codificar em níveis adequados a proteína, essencial para o desenvolvimento de conexões entre as células nervosas e a mutação das sinapses. Bom, então, como a prof e as gurias falaram ali, né, esse erro vai gerar inúmeras repetições, então, de 3 nucleotídeos, e no caso da síndrome do X frágil é o CIGG, né, a citosina, guanina. Então, é considerado normal quando ocorre de 6 a 54 repetições, né, desse conjunto de nucleotídeos, dessa trinca, né, CGG. Então, a partir de 55 a 200 repetições, vai indicar que a pessoa, né, possui a portadora do gene, né, de pré-mutação do gene, nesse caso da síndrome do X frágil. Então, é isso. Na verdade, a produção da proteína vai se manter ativa, né, em níveis suficientes para que não ocorra nenhum problema nos neurônios em si, embora já pode ser apresentado algumas características clínicas. Então, quando são identificadas mais de 200 repetições dessa sequência do DNA, né, pode ser que ocorra, na verdade, vai ocorrer uma alteração química no DNA que vai bloquear o funcionamento do gene FRM1, né, que foi o que a Nicole falou agora. Então, vai inibir totalmente a expressão da proteína e vai desorganizar toda a estrutura cerebral, então, o que vai levar realmente às manifestações clínicas que a gente vê, né, que ocorre na síndrome do X frágil. E acho que é isso. Fim? Terminaram? Sim? Tá bom, só para me certificar. Então é isso, bem legal, né? Vocês trouxeram um exemplo também do X frágil, que é bem característico. E lembrando que no X frágil a gente tem manifestação de autismo, com bastante frequência até. E aí trazendo a característica da antecipação, né? Também aí frequente em X frágil. Muito bem. Para a gente ir dando segmento, falta qual tema? Qual que está faltando agora? Eu tinha anotado aqui, acho que em printing, vocês falaram na aula passada, né? Acho que sim, pelo que eu anotei aqui, a dissomia também. Sim. Falta mais algum grupo? Dos que ficaram repetidos? Não? Não falta nada? Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui a minha apresentação, só um pouquinho. Deixa eu só confirmar também, enquanto isso aqui a chamada, pessoal. Só me confirmem que, de repente, não sei se entra alguém depois. A Camila não tá, né? Camila não. Se tiver aí, dá um oi aí no chat, tá? Esses que eu vou chamar agora, que foram os que eu anotei que estão faltando. Camila não tá, Elisandra... Sim, o Alceu eu tinha anotado aqui que ele entrou e que tá com problema, tá? Pode deixar. A Elisandra não tá, Enzo não, Fernanda Mainardi, Arisson faltou, Kevin também, Marlon não tá. Gente, o Marlon tá faltando muito nas outras aulas também. Tá, Elisandra, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Ok, Elisandra, ok. Vocês sabem do Marlon? Ah, oi, Alceu, voltou. Que o Marlon já faltou minhas últimas aulas. Várias. Morvana tá aí. Nicole tá aí. Raul não tá. Faltou. Tá, então... Manda um recadinho lá para ele, que a gente tem prova na semana que vem. Tiago também não tá. E a Vitória também não. Ok. Então, eu acho que o Marlon só não gosta da genética, é isso? Será? Eu
vou... Ah, tá, olha só. Me perguntaram aqui no privado sobre a prova, sobre as questões e tal. Eu não fiz a prova ainda, mas eu vou fazer nas mesmas características, vão ser em torno de 15 questões, tá? Vão ter questões abertas. Como eu não pensei ainda, o que a gente pode ter de questão aberta? Por exemplo, para calcular e responder se de repente eu dou um heredograma, tem que responder quem são os heterozigotos, quem são... Eles vão ter que representar lá no heredograma, o indivíduo 1, 2, ele é homozigoto recessivo, qual é o padrão de herança, responder. Então, isso certo que vai cair, tá? Uma outra questão é relacionada a, certo, assim, que vai ser discursiva, vai ser relacionada, então, a explicar algum desses conceitos que a gente viu e dar um exemplo, tá? Vai ter certamente questões, assim, onde eu vou falar dos conceitos, não me dizer se é verdadeiro ou falso, por exemplo, antecipação genética, herança porigênica, enfim, né, vou trazer lá um conceito, só me dizer, é verdadeiro ou falso, se está correto ou não. Não vai ser nesse sentido, vai ser muito conceitual, tá, pessoal? Que esse é o mais importante agora para nós, assim, a gente não foca muito nos cruzamentos, nessa parte dessa introdução da genética, porque agora é o conceito para entender, claro, as manifestações clínicas mais para frente, com tudo que vocês vão aí receber, né, e vão desenvolver em relação aos conhecimentos das outras áreas do conhecimento, até você chegar na genética clínica e poder, de fato, auxiliar isso num diagnóstico. Então, entender esses conceitos das heranças agora, para depois, mais tarde, né, contextualizar isso com as doenças. Então, a prova vai ser muito conceitual mesmo, tá? Não se preocupem muito, assim, cruzamento vai ter, não vou cobrar muito a proporção, vai ser mais relacionado mesmo, assim, ao qual é o padrão de herança. É uma herança monogênica, uma herança recessiva, é dominante, ela é autossômica. Em relação lá, posso dar uma imagem de um cariótipo e vocês me dizer qual é a síndrome. É uma síndrome da trissomia do 18, é uma síndrome, quais são as manifestações clínicas principais? Ou eu escrever um relato de caso, vocês assim como a gente treinou, né, na outra aula, descrever um relato, e vocês vão me dizer se ela qual é o tipo de síndrome. Ela é Patal, ela é Edwards, ela é Down, né, então, mais ou menos nesse sentido. Acho que já dá para vocês terem uma ideia. Em relação àquela pontuação do filme, tá, e a pontuação do exercício, ela entrou na nota da primeira prova, já atualizei no diário, não, na nossa planilha interna, e daí depois quem que é o articulador de vocês? Que depois vai passar lá pro... É o Daverson, prof. Tá, daí depois ele vai passar pro diário, vai aparecer para vocês, então, lá, as notas referentes à primeira avaliação. Eu corrigi todas do Gattaca, tá, todo mundo deve ter recebido aí seu meio ponto, quem mandou pela central de notas. Quem não mandou pela central de notas e mandou por mensagem, igualmente vai estar lá na nota, só não está aparecendo, porque como não enviou pelo link da avaliação, não tem como visualizar isso, tá bom? O Roberto perguntou do quadrinho de Punnett em herança monogênica. Isso, tipo, vocês vão ter que fazer, provavelmente, o cruzamento para entender lá num heredograma se é possível que o casal tal e tal, semelhante ao exercício que a gente fez em sala, tenha um filho com a manifestação da doença, por exemplo. Então, vocês vão ter que fazer o cruzamento, que pode usar o quadro de Punnett ou não, para poder chegar no resultado. Então, essa é uma possibilidade. Então, tá bom. Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Então, deixa eu abrir aqui a nossa aula da semana passada, só para a gente fazer um fechamento. Karina, de rascunho pode. Folhinha de cola não pode, mas folhinha de rascunho pode. Tinha uma época, eu estou quase 10 anos na Fevale, tinha uma época que tinha alguns professores que acho que criaram isso, e daí todos os alunos queriam fazer, mas isso era na biomedicina, nem tinha medicina ainda, que é a folhinha de cola, né? Então, tudo que o professor permitia, assim, tudo que coubesse em uma folha 4, podia levar para consultar para o dia da prova. Não sei se algum professor de vocês faz isso.
E aí os alunos escreviam tudo possível e imaginável naquela folha, com uma letra minúscula que eu não sei como é que enxergavam, e eles podiam levar isso para o dia da prova. Era uma forma, assim, que eu entendo que era uma forma de também estudar, né? Porque quando vocês registram, a gente tem muita memória fotográfica, né, para alguns aí, e na hora de colocar na folha, vocês estavam estudando, né? Registrando os conceitos ali, então cada um fez a sua folha, estudou sobre aquilo, às vezes nem consultava a folha na hora, porque já tinha montado isso, mas era uma folhinha de cola, então eles chamavam mesmo de folha de cola. Ah, prof, a gente pode fazer a folha de cola? Então vocês podem, de repente, pedir aí numa outra área, né? Para nossa, não. Nós não. Folha em branco pode, folha de cola, não. É uma tática de estudo? É realmente. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão muito chorões, né? Muito chororô. Agora a gente está na reta final, né? Meio de maio para junho em si. Né? Junho fecham todas as provas e depois a gente tem a avaliação integrada. Aliás, eu tenho tentado aí na avaliação integrada, a gente está discutindo entre os professores, porque vocês não sabem ainda como é que vai ser integrada, né? Teoricamente, a Karina disse que todos os professores deveriam aderir. Teoricamente, na avaliação integrada, a gente precisa integrar os conteúdos, certo? E eu sou totalmente contra fazer a integrada de forma, cada um faz a sua questão e pronto, porque isso não é uma avaliação integrada, isso é uma avaliação de todos os conteúdos do semestre, não é integrada, né? Então, a gente tem conversado entre os professores para tentar propor questões que consigam, de fato, integrar os conteúdos, porque a gente consegue integrar, por exemplo, genética com neuro, a gente consegue, certamente, né, consegue integrar a genética com físio, e não é por isso que, não é à toa, né, que essas áreas do conhecimento estão dentro do mesmo bloco de biofuncionais. Então, a proposta é a gente conseguir fazer questões que consigam realmente fazer essa integração, tipo a questão do Enem, né, vocês estão já aí, é uma pena que, infelizmente, a gente teve a pandemia que nos limitou muito essa questão, né, da possibilidade da prova presencial e tudo mais. Mas acho que agora a gente pode fazer, né? Sem problema nenhum. Bom, vou abrir aqui, então, a minha apresentação. Vocês estão enxergando aqui, né? Sem questões do quê? Deixa eu ver. Sem questões de concurso, não. Não de concurso, que eu quero dizer, no sentido Enem, porque o Enem tem muito isso, né? Dessa integração dos conteúdos, questões que são mais multidisciplinares, então a ideia da integrada é essa. Buenas. Paramos por aqui, né? Aí eu não vou entrar muito nos detalhes porque tem algumas questões aqui que a gente vai falar, mas o que eu quero trazer para vocês, né, sobre a herança multifatorial. Muitas das doenças neurológicas, elas estão relacionadas com herança multifatorial, que tem a ver com a influência do ambiente nessas manifestações. Então, quando eu tenho herança em que eu tenho mais de um gene que contribui para a definição desse fenótipo e tenho a contribuição do ambiente, eu tenho uma herança multifatorial. Então, esse é o conceito. Uma herança pode ser poligênica e não ser multifatorial? Pode, quando eu tenho vários genes que influenciam, mas eu não tenho influência do ambiente. Então, ela é poligênica, mas não é multifatorial. A multifatorial, ela é poligênica e tem a influência do ambiente. Foram conceitos que nós vimos na aula passada. Alguns exemplos de transtornos, doenças neurológicas, como Alzheimer, esquizofrenia, déficit de atenção e hiperatividade, alcoolismo. A esquizofrenia, ela tem uma manifestação na fase adulta e pode ter um gatilho, como a utilização de drogas, especialmente na adolescência, e que pode, né, já sabidamente contribuir como um fator ambiental que contribui para o desencadeamento da doença. Alzheimer, déficit de atenção, hiperatividade, alcoolismo, a gente tem forte relação genética também, né, mas a gente também tem a influência do ambiente. Então, algumas coisas que a gente já falou lá na Imuno, né, a gente teve um seminário sobre Alzheimer, mas só para a gente relembrar um pouquinho, a gente tem uma perda progressiva e irreversível cognitiva, né, especialmente perda de controle emocional, da memória, de consciência, e o Alzheimer, ele é caracterizado pelos depósitos
amiloides da proteína beta-amiloide, que está presente, então, formando essas placas neuronais, e a consequência disso é a neuroinflamação. O que nós sabemos em relação ao Alzheimer, que nós temos ali, então, assim, o que eu quero mostrar aqui para vocês, para que vocês saibam, quando eu pergunto lá, como tópico do seminário, qual a relação com a doença, qual gene foi descrito, onde ele está, se existe um gene candidato, né, um gene candidato é aquele gene que foi já encontrado em pacientes que têm aquela manifestação, mas ele é candidato porque ele não é uma sentença, né, nós não temos um determinismo ali, ele pode estar presente ou ele não pode, então ele contribui, mas ele não é determinante, que a gente chama isso de gene candidato, que vocês vão usar também, provavelmente, esse termo aí nas apresentações. Então, é isso que vocês têm que mostrar, ó. Onde é que tá o gene, ó, na parte distal do cromossomo 21q, o local que ele está, né? Então, ele está lá no locus representando, então, o gene APP, que é o gene precursor da proteína beta-amiloide 40. Né? Então, nós temos também a proteína beta-amiloide, as presinelinas, né? A PSEN1 e a PSEN2. Esses genes aqui são os 3 que estão mais relacionados com a caracterização e com essa suscetibilidade ao Alzheimer, e a gente sabe, então, que a clivagem dessa proteína beta-A40 produz esse fragmento 42 e 43, que ela é neurotóxica. Então, quem tem essa mutação, essa variação nesse gene da proteína beta-amiloide 40, que faz, então, com que tenha esse fragmento, vai promover, então, a formação dessa proteína, que é neurotóxica, e provavelmente ela é ela que vai causar essa neurotoxicidade e, consequentemente, a neuroinflamação no Alzheimer e a destruição, então, dos neurônios ali. Então, mutações nesses 3 genes aumentam a produção desse fragmento, e de associação mostram também, né, que existe a presença desse gene ApoE, que todos nós temos, o gene ApoE, e esse gene ApoE, que é da poliproteína E, ele é representado por polimorfismos. Então, quem tem o polimorfismo E2 tem um fator protetivo, um fator protetor para o Alzheimer. E quem tem o alelo E4 tem uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento de Alzheimer, quem é E4. Por que a gente fala de suscetibilidade? Porque não é determinismo. Então, é a associação desse gene com os outros, mas precisa ter também mutações nesses outros genes para que a presença em homozigose do alelo E4 acabe desencadeando também o Alzheimer. Então, é mais ou menos essa fala que vocês vão ter aí nos seminários de vocês, falar da doença, das características, aqui eu resumi certamente, né? A esquizofrenia é uma desordem psicótica que vai se manifestar em média por volta dos 18 anos, né, uma manifestação mais precoce, tem uma frequência aí na população de 1%. O que acontece na esquizofrenia? Um comportamento grosseiramente desorganizado, o indivíduo ele é antissocial e acompanhado de alucinações, que é o que caracteriza a esquizofrenia. E nós sabemos que existe uma contribuição genética forte. Como é que a gente define essa contribuição genética? Estudando gêmeos. Então, em gêmeos monozigóticos, que aqui, ó, gêmeos monozigóticos, a gente vai ter, por exemplo, de 40% a 60% de concordância e de 10% a 16% em dizigóticos. O que significa essa concordância aqui? Que quando eu tenho gêmeos dizigóticos, são gêmeos iguais, certo? Eles têm o mesmo genótipo, eles têm o mesmo genoma também. Esses gêmeos, a gente vai ter uma frequência de esquizofrenia de até 60% de concordância, em que em 60% dos casos, os 2 gêmeos apresentam a esquizofrenia, sendo eles monozigóticos. Sendo eles dizigóticos, a gente já não tem uma concordância tão alta. O que isso mostra? O grau de herdabilidade, o quão herdável é essa característica. 60% é uma herdabilidade considerada alta. Então, eu tenho uma relação genética. Quanto mais alta for a concordância, maior a probabilidade de ter uma herança genética aqui. Mas por que não é 100%, pessoal? Por que vocês acham que quando eu tenho 2 gêmeos aqui, e em 60% eu tenho a presença da esquizofrenia, como falando da esquizofrenia nesses casos, por que vocês acham que não é 100%? Que tipo de herança a gente está falando agora? Boa pergunta.
a gente está falando de uma herança que ela é multifatorial, certo? Exatamente, Roberto. Tomás, porque depende de fatores externos. Então, o ambiente, não somente o ambiente social, onde esses indivíduos estão, agora que eu vi que eu estava sem a minha câmera, deixa eu colocar aqui. Não somente o ambiente social, onde esses indivíduos estão inseridos, e pode ser que isso contribua, como eu comentei com vocês, o uso de drogas está fortemente relacionado como um gatilho para o desenvolvimento de esquizofrenia. Ah, mas se eu usei maconha a minha adolescência toda e ainda uso, quer dizer que eu vou ser esquizofrênico? Não, eu tenho um fator genético importante aqui. Se eu tenho casos de esquizofrenia na família, bom, aí sim, provavelmente, a gente tem um componente ambiental e um componente genético forte aqui nesse desencadeamento. Então, fator ambiental é importante numa herança multifatorial. Todos esses exemplos que eu estou dando para vocês agora têm a influência do ambiente também, tá? Então, temos aqui em torno de 60% de concordância. Não se sabe ao certo quais genes estão envolvidos, mas há uma prevalência da esquizofrenia em portadores. Então, por que eu tenho essa prevalência? O que mostra? Mostra uma possibilidade genética, mas tem, como eu sempre digo para vocês, na genética tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Então, o que acontece? Uma deleção de aproximadamente 3 MBs aqui, milibases, na porção, no cromossomo 22q11, né? Então, existe uma deleção aqui nesse segmento 11, onde pode ser que isso esteja relacionado com genes, que são genes responsáveis pela síntese de dopamina e serotonina, e aí a consequência disso é o elevado risco, né, de desenvolvimento de esquizofrenia, porque faltam, então, componentes importantes aí para o sistema nervoso, como a dopamina e a serotonina. A gente sabe que, por exemplo, a depressão, ela tem um forte componente genético. A gente tem vários tipos de depressão. A gente tem a depressão transitória, que é uma depressão muito relacionada a causa e efeito, então, a perda de alguém, um momento da sua vida em que você esteja passando por um momento difícil, então você entra num estado depressivo e precisa de ajuda para isso, mas a gente tem a depressão que ela é orgânica, ela é a falta do neurotransmissor, e para isso precisa de reposição, precisa de medicamento, e precisa manter essa medicação ao longo da vida, com várias outras terapias também. Então, a depressão, quando eu tenho casos de depressão na família, eu tenho uma chance muito grande de também desenvolver. Mas eu também tenho gatilhos ambientais para isso. Momentos transitórios onde isso acontece com uma maior exacerbação, por exemplo, tá? Então, várias dessas manifestações neurológicas, a gente tem herança multifatorial, tá? Embora a gente pense, não, a depressão é só um estado emocional transitório. Não é. Não necessariamente, né? Pode ser transitório, pode ser que eu esteja depressivo ou depressiva, né? Mas pode ser algo em que haja necessidade de medicação, e sim, na grande maioria das vezes, né? Então, elevado risco de recorrência em parentes de primeiro e segundo grau em pacientes esquizofrênicos. Então, eu tenho casos de esquizofrenia na família diagnosticado, tem uma chance de desenvolvimento também. E aí, geralmente, ali na fase da adolescência. Bom, hiperatividade e déficit de atenção, cada vez mais a gente tem diagnosticado aí na população, né? Então, a gente sabe que casos na família em que talvez os pais nem tenham sido diagnosticados, mas manifestam essas características que não estão necessariamente associadas, tá, gente? Mas é porque os genes que estão relacionados com a hiperatividade, então, geralmente elas andam juntas, mas não necessariamente quem é hiperativo vai ter déficit de atenção, ou quem tem déficit de atenção vai ter hiperatividade, mas a junção dos dois é bem frequente. Uma desordem psiquiátrica comum da infância, ali de 3% a 5% em idade escolar, começa a manifestação na idade escolar, de 30% a 80% mantém essas características na adolescência e também depois na fase adulta, tá? Às vezes o pai ou a mãe vai ser diagnosticado com TDAH depois que o filho foi diagnosticado, por causa que hoje, né, os professores também estão mais atentos para isso, né, na fase escolar. Às vezes aquele aluno que era inquieto, que não para quieto lá na sua classe, né, o aluno que estava sempre levantando, não se concentrava na atividade, pode ser algo comportamental transitório? Pode, mas será que não tem também? E também tem o risco de todo mundo hoje ser diagnosticado com isso, porque também tem essas questões, né, hoje todo mundo tem que tomar Ritalina, todo mundo tem hiperatividade, não é assim, né? Então é bem importante que
que se atente sobre as manifestações, as classificações. Então, tem DSM-5, que vai seguir lá as classificações para transtornos neurológicos nesse sentido. Bom, 2/3 apresentam comorbidades com outras doenças psiquiátricas, tem uma alta recorrência familiar, então o histórico familiar é importante, como eu comentei, às vezes os pais vão ser diagnosticados tardiamente, nem sabiam que tinham. Então, nós temos aqui genes candidatos. Ó. O que são genes candidatos? Eles estão envolvidos nesse sistema, são genes que estão candidatos, por quê? Porque pacientes que têm, pessoas que têm TDAH, têm esses genes. Alguns têm, outros não. Então, por que ele é candidato? Porque ele não é aquela questão da causa e efeito, necessariamente, né? A gente sabe que é presente. Então, qual seria essa relação que a gente está vendo? Então, por exemplo, genes candidatos envolvidos no sistema dopaminérgico, especialmente de receptores, como o gene de receptor canabinoide cerebral. Então, a gente tem aqui genes que estão relacionados com neurotransmissores, aqui sistema dopaminérgico, e que pode ter uma forte relação com essa hiperatividade e déficit de atenção. Todos nós passamos por fases onde, de repente, a gente pensa que pode ter um déficit de atenção, né? Eu não consigo me concentrar, tenho dificuldade de concentração, o que pode estar acontecendo? Como eu comentei, pode ser algo transitório, mas pode ser algo realmente orgânico, genético, né, que esteja contribuindo para isso. Alcoolismo, pessoal, casos que hoje a gente chama muito de, não necessariamente alcoolismo, né, se fala muito do indivíduo que é etilista. O indivíduo etilista é aquele, e esse consumo do álcool com frequência, ele tem as questões sociais envolvidas, por hábitos mesmo, mas a dependência de química, seja pelo álcool, % de concordância, e a gente vê também o seguinte, ó, quando a gente estuda casos de adoção, onde eu tenho, por exemplo, uma relação que pode ser também um fator ambiental desencadeador, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um aumento mesmo com pais adotivos que não têm uma características, mas os biológicos têm, que têm esse indicativo genético, eu consigo verificar a manifestação dessa característica, ou seja, aquele indivíduo que foi para adoção. Eu tenho histórico de alcoolismo na família, ele foi para adoção. Na adoção, ninguém lá da família tem o hábito de consumo de álcool. Ele vai ter uma preferência maior pelo desenvolvimento do etilismo, mesmo que no ambiente familiar isso não seja comum. É claro que depois no ambiente social, nas festas, os amigos, a influência social pode interferir, mas ele carregando isso geneticamente, tendo essa predisposição, é mais provável que ele acabe desenvolvendo essa dependência, assim como a dependência por drogas também. Então, tipo, um mais tardio tem um menor componente genético e o mais precoce maior componente genético, ou seja, adolescentes, pré-adolescentes, ali com seus 13, 14 anos, começam a consumir álcool. Já foi mapeado e é um forte candidato aí nessa relação. Perguntou, deixa eu ver as perguntas para vocês. A Paola perguntou se existe alguma relação genética entre esquizofrenia e autismo. Não necessariamente, a gente tem entre autismo e frágil, mas a manifestação do autismo ela é extremamente variável, o espectro ele é muito variável, e o esquizofrênico pode apresentar algum espectro autista, tá? Mas não é algo que ocorre com muita recorrência, como no frágil e autismo. A Carol perguntou se existe algum critério para ter um diagnóstico mais preciso, se ele é orgânico ou não. Carol, tem a relação genética, em relação ao alcoolismo, eu acho, né, Carol estava perguntando, ou esquizofrenia. Acho que era em relação ao alcoolismo. A depressão e TDAH, tá. Existem algumas relações que a gente pode fazer de mapeamento genético de genes candidatos, que são fortemente ligados a neurotransmissores, então mutações já bem caracterizadas. Então, hoje, sempre comento com vocês que até
Eu não vou conseguir abordar isso hoje, mas eu vou trazer em algum momento depois, talvez, os seminários, ali a gente tem uma folguinha lá para o final do nosso cronograma, sobre os testes genéticos. Eu venho falando, muitos já me perguntaram, prof, eu fiz aquele teste do Genera que aparece, porque assim, né, a gente sabe que o celular fica nos monitorando, então, esses dias eu estava falando de erros inatos de metabolismo. De tarde me apareceu um monte de propaganda para analisar erros inatos. Vive aparecendo para mim, não sei por que será, né, sou professora de genética, fica aparecendo essas propagandas desses testes genéticos. Então, o Genera é um que aparece muito para mim, e que é confiável, sim, né, no sentido da gente analisar esses genes, mas cabe muito a interpretação, né, o que significa a presença desse polimorfismo, ou dessa mutação. Então, sim, Carol, existe uma forma, mas a gente tem classificações, então, além da análise genética, tá, o profissional que vai te atender, seja ele inicialmente um psicólogo, psicoterapeuta, depois um psiquiatra, ele vai te trazer a partir de uma classificação que se segue, né, todos os critérios do DSM, sobre as manifestações dessa depressão, quanto ela é frequente, os episódios, trazer isso dentro dessa classificação, para que veja assim, não, isso não é transitório. Eu já apresento esse quadro desde a infância, desde a adolescência, isso é algo que provavelmente persistirá, né, e que será necessário um acompanhamento com uma medicação, achar a medicação mais adequada. E lembram da medicina personalizada que a gente falou, né, sobre o quanto a farmacogenética pode contribuir para isso, a gente entender que determinada medicação não está fazendo efeito para aquele paciente, que uma outra pode ser, mas essa tentativa de sucesso ou não, ela custa muito no sentido não somente financeiro, mas ela custa para o paciente, né, não ver o resultado, não sentir melhora, e então, hoje, a farmacogenética tem ajudado bastante nisso, né? Muitos profissionais, especialmente da psiquiatria, têm utilizado esse recurso para que aquele paciente aquele paciente que várias classes de medicamentos já passaram, e ele não se adaptou, ele não sentiu o resultado, talvez seja realmente alguma questão metabólica que esteja impedindo a ação dessas medicações, e vamos dar uma olhada para esses genes e ver quais são aqueles medicamentos que talvez fossem melhor para esse paciente, né? Então, não somente na tentativa e erro. Então, é mais isso, assim, essa classificação, ela vai estar baseada, ela pode ter uma análise genética que vai auxiliar nessa contribuição, mas muito do histórico desse paciente é importante, essa classificação, né, da depressão maior ou da depressão transitória, relacionado com os critérios mesmo clínicos desse paciente, tá? Aqui está dizendo que a minha conexão está baixa. Vocês estão ouvindo bem? Que eu estou aqui no meu quiosque, aqui na churrasqueira em casa. E aí o roteador está lá na sala, então às vezes fica ruim, mas estão me ouvindo bem, tá? Qualquer coisa vocês me chamam. Muito bem, seguindo. Outras relações multifatoriais, vocês vão falar disso aqui no seminário, não vou entrar muito, tem já uns indícios aqui para vocês, tá? Para vocês poderem, para a gente poder seguir adiante. DM, a gente falou um pouquinho lá nos erros, uma desordem metabólica heterogênea, onde a gente tem a DM tipo 1 e tipo 2, onde eu tenho mais a questão genética envolvida aqui em DM1, especialmente, né, pela questão da autoimunidade. Eu tenho uma relação aqui de genes candidatos, como o gene da insulina e do receptor, gene APO, gene de lipoproteína lipase, genes mitocondriais, lembram da herança mitocondrial, genes envolvidos na síntese de glicogênio, vários que podem estar relacionados com o desenvolvimento de DM, e é por isso que o histórico familiar, mesmo na DM tipo 2, é importante. Na anamnese lá do paciente, tem histórico de hipertensão, tem histórico de diabetes na família, isso é um indício de que aquele paciente pode ter, né, um risco maior no desenvolvimento. Por quê? Porque na DM tipo 2, né, que é insulina independente, porque tem a ver com essa resistência à insulina, a gente tem vários genes que podem contribuir para isso. Vejam aqui, a concordância de gêmeos monozigóticos é de 90%, gêmeos idênticos, e um risco de recorrência de 10% a 15%. Então, a gente tem uma forte contribuição genética aqui. Não vou entrar nestes daqui, porque tá aqui as dicas também, né, para vocês darem uma olhada em relação aos genes da obesidade e da hipercolesterolemia familiar, que são tópicos do seminário, então vou deixar para vocês e contribuo também depois lá nas discussões,
de todos eles, né? Assim que vocês forem falando, eu vou também fazendo as contribuições. E esse slide aqui, ele traz um pouco dessa relação das doenças humanas com os componentes genéticos. Então, vejam, eu tenho uma forte relação genética com a hemofilia, né, porque a gente sabe que o gene está presente, eu vou ter essa condição, a distrofia de Duchenne. Então, vejam que nas mutações o componente genético ele é forte, ó, as fenilcetonúria, a gente já tinha falado dessas doenças. Então, a estenose de piloro, né, tem um fator genético também, um componente ambiental que vai propiciar essa estenose, deficiências de tubo neural, suscetibilidade à tuberculose, a desenvolvimento de sarampo. Eu tenho uma suscetibilidade de componente ambiental forte, porque eu preciso do micro-organismo para o desenvolvimento, mas eu tenho uma suscetibilidade genética ao desenvolvimento de manifestações sintomáticas de tuberculose, por exemplo. Tenho, né? Acho que foi na outra turma que trouxeram, não sei se foi na turma de vocês, que trouxeram um exemplo também de suscetibilidade genética à hanseníase, quando a gente falou dos polimorfismos e mutações. Então, eu tenho o componente ambiental e eu tenho o componente genético também. Então, eu tenho doenças raras com alto risco de recorrência relacionadas a mutações, componente genético mais forte. Então, eu tenho uma maior suscetibilidade genética. Quando eu tenho doenças mais comuns, multifatoriais, eu tenho um baixo risco de recorrência, como a tuberculose, sarampo, né? Eu tenho um forte componente ambiental. Tá? Então, fazendo aí uma relação entre elas, tá? Muito bem. Querem um intervalinho ou seguimos? Como é que vocês estão aí? Vamos fazer um intervalinho curto, de 10 minutinhos, para você que vocês estão em casa, é mais fácil pegando um cafezinho ali, né? Então, um intervalinho de no máximo 10 minutos para banheiro, que eu também preciso, e a gente volta em 10 minutos, tá? Eu começo em 10 minutos cravadinho aqui, 47, 10h47 a gente retorna. Pausa para o café e para o banheiro. Até daqui a pouco.
Oi, pessoal. Todos a postos? Tudo certinho? Então, tá bom. Deixa eu só colocar aqui o meu microfone. Cafeinados? Tudo certo? Certo? Então, vamos lá. Bom, eu coloquei para vocês uma apresentação que a gente vai usar daqui a pouquinho sobre a genética do câncer para fechar o nosso conteúdo, mas eu vou voltar aqui para onde nós paramos na nossa apresentação que nós já estávamos. Deixa eu só compartilhar de vocês. Aqui. Deixa eu ver. Nós paramos aqui. Pessoal, então, deixa eu botar aqui. Se por um acaso travar, vocês me falem, tá? Porque está mostrando que a minha conexão está fraca. Ali. O que a gente vai falar um pouquinho agora? Esses aqui são alguns conceitos que a gente já tinha falado na aula passada, o que é um poligene, o que é uma herança quantitativa, né, onde eu tenho efeito aditivo de alelos de vários genes, para a definição das características, e como é que eu posso analisar isso na população, que é um pouco do que a gente traz da genética de populações, tá? Então, em estudos populacionais, eles vão nos mostrar as observações dos fenótipos que estão sendo apresentados naquela população de estudo, por exemplo, né, a nível populacional, e o que a gente consegue observar em relação à média de fenótipos que estão variáveis, quais são as frequências, quais são as variâncias, por exemplo, o desvio padrão, o que a gente analisa estatisticamente, né, essa apresentação dessas manifestações na população de acordo com a característica em estudo. Então, é muito do que se faz na genética de estudo a nível populacional. Eu também consigo avaliar, né, variações contínuas de efeito no meio. Então, a quantidade de variação fenotípica contínua que é observada de acordo com o caráter influenciado pelo meio ou não. Então, eu consigo analisar, por exemplo, se o quanto aquele meio pode estar influenciando na definição dessa característica, e aí eu tenho critérios para poder fazer essa avaliação. Então, lembrando que na herança quantitativa eu tenho fatores e efeitos ambientais que vão causar diferenças nestes fenótipos que estão sendo apresentados, mesmo em indivíduos que são idênticos. Como a gente acabou de ver, em gêmeos monozigóticos, ou em clones, quando a gente pensa em plantas, por exemplo, em indivíduos que são homozigóticos, eu posso ter uma variação fenotípica apresentada, mesmo eles tendo a mesma genética, mesmo eles tendo o mesmo componente genético, porque eu vou ter influência ambiental. Então, na genética quantitativa, a gente avalia a influência de vários genes, a influência do ambiente e o quanto isso pode ter uma relação de herança multifatorial ou não, né? O quanto eu tenho a influência do ambiente nessa definição dessa característica. Então, na influência de vários genes, eu tenho efeito aditivo, efeito da dominância, o efeito epistático, nós vimos, né, aquele gene epistático, aquele que influencia outro, que vai, de alguma forma, contribuir na inativação de um gene, por exemplo, na não manifestação de um gene. Então, como que genótipos iguais podem responder no ambiente da mesma maneira, né? Porque eu posso avaliar isso, por exemplo, para um mesmo genótipo, cada ambiente que vai resultar de um fenótipo diferente. Então, eu vou ter uma análise, como a gente chama de norma de reação. Eu posso observar, por exemplo, a variabilidade fenotípica, ou seja, a gama de fenótipos produzidos por um genótipo em diferentes ambientes. Ou seja, um mesmo genótipo, uma mesma constituição genética é colocada no ambiente. Aquela mesma constituição genética é colocada em outro ambiente. Será que eu vou ter uma expressividade variável de fenótipos que vai ser definida pela interferência desse ambiente ou não? A gente analisa isso muito, né, na genética de população. Então, por exemplo, aqui, ó, uma população com 3 genótipos diferentes possui 3 normas de reação diferentes. Eu posso ter
uma mesma norma de reação que a gente está vendo aqui, né? Essa distribuição normal, num gráfico, por exemplo, que é uma distribuição da função e do peso. Então, dependendo do genótipo, aqui, ó, homozigoto recessivo, heterozigoto e homozigoto dominante, então o azul, o roxinho e o vermelho, eles vão ter expressividades variáveis de acordo com o seu genótipo. E quando eu coloco um mesmo genótipo em diferentes locais, eu posso analisar isso também. Então, como que a gente estuda essa característica quantitativa? Na genética de populações, onde eu posso, por exemplo, analisar características que são monogênicas em heredogramas, que foi que a gente fez lá nas primeiras aulas, né, que são categóricas. Eu tenho o gene, eu vou ter a característica. A gente tem falado bastante disso, né? Estuda a família, vê a distribuição dessa família, desse gene nessa família através dos heredogramas. E quando eu tenho características que são quantitativas, eu preciso colocar isso numa análise estatística, senão eu não vou conseguir chegar numa conclusão. Então, essas características quantitativas, elas são estudadas nas populações e são representadas por parâmetros estatísticos. E isso a gente chama, então, de genética de populações, quando a gente analisa uma herança quantitativa numa população específica. Nós vamos... o que a gente usa como parâmetros estatísticos aqui, por exemplo, né? Isso vocês devem estar vendo em bioestatística. A gente analisa a média, a distribuição, a variância, o desvio padrão, né, por exemplo, né, que vai ser definido através, né, do cálculo da média, da variância, o desvio padrão. Então, eu consigo ver, por exemplo, aqui no eixo Y, uma porcentagem de indivíduos, e no eixo X, cada valor de X, né? Então, eu vejo essa distribuição e os valores correspondentes aqui a Y. Então, eu tenho um valor que é variável, que vai ser definido de acordo com essa influência do ambiente nesses fenótipos possíveis. Então, ó, o desvio padrão vai indicar a variação em torno da média, que é a média mais desvio padrão, e, portanto, os valores maiores indicam, então, haver uma maior variabilidade da população analisada, ou seja, quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade da distribuição desse fenótipo na população. Vejam quanto a bioestatística é importante, né? A gente não vai entrar aqui na genética, mas ela é complementar. Então, o efeito aditivo de cada gene numa herança quantitativa é quando tem um alelo que é responsável pelo aumento da expressão daquilo no fenótipo. Então, vimos lá na herança da cor da pele, lembram? Tinham dois genes, o P e o M. Quanto mais alelos aditivos, que eram representados pela letra maiúscula, maior era a contribuição na expressão do fenótipo da cor da pele escura, e quanto menor fosse a presença desses alelos aditivos, como aquele que era todo com a letra minúscula, né? Pzinho, Pzinho, Mzinho, Mzinho, eu não tinha uma contribuição forte, então, desses alelos, portanto, definia um fenótipo branco, de cor da pele branca. Então, quanto maior for a quantidade, né, o somatório desses alelos contribuintes, maior vai ser a expressão em relação ao efeito de dominância. Alguns genes têm um componente de dominância, né? Então, o que a gente não vê na quantitativa. Então, os alelos que não são aditivos, né, o efeito do alelo vai depender da condição do outro. E aí eu tenho, por exemplo, o efeito da epistasia, que é bem comum na herança quantitativa, onde eu tenho uma interação entre genes que vão definir a expressão de um fenótipo. Então, eles precisam interagir entre eles, o gene epistático, que vai interagir com o hipostático, que vai ser, por exemplo, inibido. E aí, então, eu vou ter a manifestação de um traço, né? Vão controlar a manifestação de um traço do fenótipo. Então, a gente fala muito hoje o seguinte, né? O fenótipo, ele é muito definido pelos poligenes, quando tem uma herança com dominância, e eu posso ter uma epistasia aqui também, a presença do ambiente e a interação entre ambos, né? Que vai ser uma presença aditiva ou não. Eu mencionei um pouco de heredabilidade quando nós estávamos falando da questão da esquizofrenia, dos gêmeos homozigóticos. Como é que a gente consegue, agora um conceito bem importante, tá? Como é que a gente consegue definir o quão herdável é essa característica? Por exemplo, o grupo lá que vai falar, grupo 8 do seminário, que vai falar da inteligência, né? O quão herdável é a inteligência? Coloquem lá no Google. O quão herdável é a inteligência? Será que a inteligência ela é herdável ou não? Será que eu tenho um componente genético presente ali? Eu posso calcular isso. Então, a questão da herdabilidade é o quanto dessa variação aqui, o conceito, né? O quanto da variação fenotípica é resultado da variação genética. E o quanto a genética contribui para aquele traço. O quão herdável é aquela característica.
Então, o que é o grau de herdabilidade? É o cálculo do quão herdável, o quanto maior é essa contribuição genética para a definição dessa característica numa herança quantitativa. Por que a gente calcula herdabilidade na herança quantitativa? Porque lembram que a herança quantitativa ela pode ter a influência do ambiente e ser uma herança multifatorial? Então, será que o ambiente está contribuindo muito ou pouco? Eu posso calcular isso. É claro que tem estudos populacionais que vão definir isso, mas é uma proposta de cálculo de grau de herdabilidade é quando a gente analisa os gêmeos. Estudos de gêmeos monozigóticos, dizigóticos, que foram criados no mesmo ambiente, em ambientes separados, e a gente começa a entender essas variações. Então, aqui a gente tem, né, herdabilidade, a proporção da variância, o conceito, a proporção da variância fenotípica que pode ser justificada pelas diferenças genéticas entre os indivíduos. Aqui a setinha maior, então, quanto maior, né, for essa herdabilidade, o fenótipo vai ser influenciado significativamente pelo genótipo, ou seja, se quiserem complementar aí, né, quanto maior o grau de herdabilidade, maior a influência genética, porque é herdável, certo? Quanto menor o grau de herdabilidade, menor a influência do genótipo, menor a influência genética e maior a influência do ambiente. Ficou claro para todo mundo? Então, aqui, ó, a herdabilidade, quanto menor ela for, mais o fenótipo vai ser influenciado significativamente pelo ambiente. Então, herdabilidade baixa, ambiente influencia. Herdabilidade alta, a genética influencia, o genótipo do indivíduo influencia. Como que a gente chega nessas conclusões? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, estimativas de herdabilidade. A gente representa a herdabilidade com a representação do H ao quadrado aqui. E ela pode ser obtida pela forma que é a concordância entre gêmeos monozigóticos. Lembram lá que eu falei da concordância de 60%? Esquizofrenia, por exemplo? Então, a concordância é aquela porcentagem, né, dessa concordância que a gente vai encontrar nos gêmeos que são MZ monozigóticos e a concordância entre os gêmeos dizigóticos. Então, é a subtração dos dois. Então, digamos que eu tenho lá 10% de concordância de monozigóticos, 60% de concordância de monozigóticos. Faço a subtração dos dois e faço, então, a divisão pela concordância dos dizigóticos. Essa concordância vai representar a frequência, que é representado por porcentagem. Então, essa frequência na população, 60%, 50%, 40%, vai depender. E aí eu chego num valor. Esse valor, ele vai ser um valor de 0 a 1. Esse valor de 0 a 1, ele é um valor que, quanto mais próximo de 1, maior o grau de herdabilidade. Então, se H0, H ao quadrado aqui, né, que é a herdabilidade, lembrei do H0 lá da estatística, quando essa herdabilidade for mais próxima de 1, então aqui, por exemplo, 0,9, 0,8, por exemplo, 0,8, eu tenho 80% da variação fenotípica, que é devido à variação genética. Então, eu tenho uma herdabilidade alta, mais próxima de 100%, ou mais próxima de 1. Então, quanto maior for a herdabilidade, maior vai ser a contribuição genética. Então, 80% é uma herdabilidade alta. Então, a contribuição genética aqui é maior. Então, ela é uma estatística, né? A herdabilidade é uma estatística que vai descrever, então, a contribuição das diferenças genéticas para as diferenças observadas entre os indivíduos, em uma população, em um momento particular. Tá? A herdabilidade, ela é diferente do determinismo genético. Não quer dizer que eu tenha uma herdabilidade alta que vai ser determinante. Tá? É diferente da herança lá de dominância completa. Então, aqui, ó, se houver uma herdabilidade diferente de 0, eu vou ter uma contribuição que vai ser ambiental e genética, né? Então, na população avaliada e nos ambientes nos quais os organismos se desenvolveram, essas diferenças genéticas influenciaram essa variação do indivíduo, se é diferente de 0. Se essa herdabilidade for igual a 0, o que significa? Não significa que os genes são irrelevantes, mas a contribuição ambiental ela é forte, concordam? Porque se eu tenho igual a 0, aqui é quase mínima essa contribuição do genótipo. E o ambiente está influenciando muito mais. Então, é isso que vocês têm que se ater. O conceito, o que é um grau de herdabilidade, o que significa uma herdabilidade alta ou baixa, maior contribuição genética, menor contribuição genética, tá? Quais são as limitações, então? O indivíduo não tem, por exemplo, não ter uma herdabilidade,
ou quando não existe uma heredabilidade que seja universal de uma característica, ou mesmo quando a heredabilidade ela é alta, eu tenho fatores ambientais que vão influenciar muito essa característica, por exemplo, em Alzheimer. Eu tenho uma heredabilidade alta, né, dependendo ali da questão da presença dos genes principais, mas eu também tenho fatores ambientais que vão contribuir, tá? Não indica a natureza as diferenças populacionais para uma característica, então nem sempre a gente vai conseguir utilizar isso, né? Então, semelhante ao gráfico que eu tinha mostrado para vocês, eu tenho métodos que vão indicar se uma determinada característica vai ter uma influência genética maior ou não, e aqui eu tenho, por exemplo, na fibrose cística. A fibrose cística é uma mutação, é uma herança monogênica, dominante, recessiva, mas eu tenho um padrão de dominância, então eu tenho um componente 100% genético aqui. Indiferente do ambiente, tem a mutação, vai ter a condição, vai ter aquela característica ou aquela doença. Eu tenho algumas relações onde, por exemplo, a pressão, a DM1, né, tem um componente genético muito forte, mas tem um pouco de componente ambiental. A hipertensão arterial é importantíssima ao histórico familiar, mas eu também tenho um fator ambiental, como fatores associados, como obesidade, que vão contribuir para a definição dessa característica. E, por exemplo, uma fratura óssea, ela é ambiental, né? Independente da genética do indivíduo, ele sofreu um acidente, ele vai ter a fratura. Claro que uma osteopenia vai poder contribuir, mas eu posso ter um fator genético ou não. Mas, assim, uma fratura ocasionada por um acidente, ela é independente da genética, né? Então, eu vou ter um fator ambiental que é 100%, tá? Então, muito importante poder identificar esses genes, quais são, se é uma herança poligênica ou não, se é multifatorial ou não, e qual vai ser a contribuição disso, né? Oi. Professor, Pergunta. eu não compreendi uma coisa. Por exemplo, ali no slide 56, quando for 50% ambiental e genético, seria um exemplo de heredabilidade igual a 0? Não, aqui seria um exemplo de uma heredabilidade 0,5, por exemplo. Eu tenho 50% de contribuição, uma heredabilidade de 50% de herdável, de genético herdável. Então, eu tenho 50% de ambiente e 50% de genética, daí seria uma heredabilidade 0,5. Tá. Porque quando eu tenho 0 heredabilidade, eu tenho praticamente 100% de fator ambiental. Não significa que um componente genético não possa estar influenciando, mas o ambiente é muito mais forte em relação à sua influência, tá? Tá. Então, é isso aqui, ó. Quanto mais ambiental, se vocês quiserem complementar no slide de vocês, ó, se a gente for olhar para esse slide aqui, 56, 100% de ambiental é heredabilidade igual a 0. 100% de genético é heredabilidade igual a 1, ou 100%. Tá, entendi. Obrigada. Tá? De nada. Então, existem alguns métodos para a identificação desses genes. Eu posso fazer estudos de ligação, onde eu consigo entender a ligação, né, entre os genes que estão relacionados nessa herança poligênica, na expressão dessa doença. Os estudos de associação, eles analisam principalmente genes candidatos polimórficos, e vai aparecer muito isso quando a gente fala de suscetibilidade genética, os polimorfismos analisados no estudo populacional, qual a relação desse polimorfismo com a manifestação dessa característica. Então, esses estudos de associação, eles conseguem abrigar um pouco essas análises, né? Então, esses estudos, eles analisam genes candidatos polimórficos. O que é um gene polimórfico? É um gene que tem variações alélicas, certo? A gente já falou disso, é um polimorfismo. Polimorfismo de um gene polimórfico. Gene candidato é um gene que é candidato a estar presente, né? Quando ele está presente, eu tenho uma suscetibilidade ao desenvolvimento daquela característica. Então, genes candidatos polimórficos são analisados em estudos populacionais por estudos de associação. Então, por exemplo, né, os genes candidatos, eles vão estar relacionados com a produção de uma proteína importante, que vai definir aquela característica, e aqui a existência de 2 ou mais alelos na população, então é considerado um gene polimórfico. Eu tenho mais de uma variação desse gene, eu tenho uma variação, na verdade, desse gene na população.
tá? Nada de novo por enquanto, né? A gente falou bastante de polimorfismo já com vocês. Então, quando um gene ele é identificado num estudo de associação, esse gene não é necessariamente, né? Não necessariamente é o causador, mas ele está associado. Então, por isso que ele é chamado de candidato. A gente já tem mais de 200 genes candidatos para autismo. Os estudos de associação têm mostrado isso. Existe um forte componente genético no desenvolvimento do autismo e do espectro. Mas, pode ser, o que a gente está tentando ver? Será que essa variação do espectro autista tem uma relação com a presença de um ou outro desses genes? A gente sabe que existe uma presença e uma maior suscetibilidade quando eles estão presentes, mas eles não são necessariamente o que vai causar a doença. Eles estão presentes. Qual a relação deles? A gente tem que analisar. E é o estudo de associação que vai fazer isso, tá? Então, assim, guardem com muito carinho, e assim, ó, pode ser, porque vocês vão ver, agora já esqueci qual é o semestre, mas eu acho que é no 7º que vocês vão ver a genética clínica, e vocês estão vendo agora, né, falta um tempo, um caminho para vocês adquirir outros conhecimentos, mas guardem os materiais, né, porque esses conceitos todos vão ser fundamentais depois lá na genética clínica. É claro que a prof lá, agora é a Ana Paula, né, ela vai fazer uma revisão com vocês no início, as primeiras aulas, assim, mas, assim, esses conceitos todos agora, esse embasamento teórico todo, ele é fundamental depois para o entendimento, tá? Porque trabalhar muito em cima de artigo, depois, os casos clínicos, é bem importante para poder trazer esse conhecimento de agora, tá, pessoal? Então, quando um gene é identificado, ele indica essa suscetibilidade, mas ele não significa que a presença dele vai ser o causador. Quer ver um exemplo? Proteína A, o gene ApoE, que codifica a proteína A, poliproteína E, presente lá no Alzheimer. Significa que esse gene, os alelos E4, eles vão condicionar uma maior suscetibilidade ao autismo, mas ela não é proteína causadora. A proteína causadora é a proteína tal, os depósitos beta-amiloides, a gente sabe que acontece lá no Alzheimer. Então, ele está presente, tem uma maior suscetibilidade, ele tem uma relação, ele está contribuindo, mas ele não é o causador. Tá claro, então, para vocês? Então, quando eu vejo, por exemplo, a frequência de um gene relacionado, então, ao número de alelos, né, para essa doença, eu tenho aqui a presença, né, quando a gente fala de número de alelos para doença, um limiar, né, para que tenha doença ou não, né, e a relação, então, desses alelos com o ambiente. Então, em decorrência de outros fatores, além dos genéticos, esse limiar, ele pode variar, ele pode ter uma variação em relação ao sexo. A gente sabe que existe uma frequência maior em determinadas doenças mais em sexo masculino ou sexo feminino, mas não necessariamente o gene está lá no cromossomo X. Eu posso ter uma influência de hormônios, por exemplo, que podem contribuir nessa manifestação. Então, por exemplo, olhando para esses dois gráficos, ó, sexo masculino e sexo feminino, aqui eu tenho o limiar de doença. Então, o limiar, para que a partir daqui eu tenha o desenvolvimento da doença. Os homens aqui, ó, seriam mais suscetíveis ao desenvolvimento dessa doença. Por quê? Porque esse limiar é maior do que aqui, ó, quando a gente analisa isso, tá? Então, o que a gente vê essa suscetibilidade do modelo limiar, né? Considerando que cada gene contribui um pouco para a doença, a gente não consegue fazer um diagnóstico baseado num único gene. O autismo, eu posso até saber que existem mais de 200 genes que já foram mapeados, mas eu não tenho um marcador para o autismo. Eu não consigo fazer uma análise genética e dizer, ó, tem esse gene, vai ter, o diagnóstico é de autismo porque tem esse gene, porque muitas vezes, dependendo do espectro, é muito difícil, né, o diagnóstico de autismo. Então, por exemplo, o pessoal vai falar de hipercolesterolemia familiar, né? Aqui a gente tem, ó, genes de suscetibilidade devem ser estudados, especialmente para entender as doenças. Então, em heranças monogênicas, aqui, ó, 1 para cada 500, 1 para cada 5.000, 1 a cada 10.000. E nas doenças multifatoriais, né, eu tenho, por exemplo, uma frequência aqui, ó, de genes relacionados com a esquizofrenia, com a hipertensão, com níveis elevados de colesterol, ou mais de 50% relacionado a sobrepeso e obesidade, especialmente quando a gente estuda uma população onde o ambiente também influencia bastante como o padrão, né, alimentar nos Estados Unidos. Obesidade tem forte componente genético, são vários genes que estão associados à obesidade. Eu coloquei alguns nos slides, como FTO, que é um dos principais, mas tem vários outros, tá? Então, a gente consegue analisar isso na população. Então,
Então, bem importante para essa parte que a gente viu até agora, é vocês terem bem claro o que significa heredabilidade, porque eu posso colocar lá um de caso, falando do grau de heredabilidade, vocês vão me dizer se isso tem um componente genético, menor componente genético, explicar relacionado, baseado nos conceitos que a gente viu, tá? Lembrem, para quem faltou na aula passada, eu coloquei no quadro, não sei se vocês tiraram fotos, né, mas não estavam nos slides, eu coloquei no quadro muitos dos conceitos que vão cair na prova, né, a gente falou de interação, de pleiotropia, de herança quantitativa, herança poligênica, falamos de agora, né, todos esses outros conceitos, como antecipação genética, penetrância completa e incompleta de um gene, expressividade variável, tá? Então todos esses conceitos vão cair na prova, tá, gente? De diversas formas, né, não fiz a prova ainda. Ok até aqui? Tudo certo? Bastante informação, né? Estão me ouvindo bem? Tá. Tomando um cafezinho aqui. Vamos lá. Então, agora, nós vamos passar para a parte de câncer. O que eu quero falar aqui para vocês? A gente vai rever isso lá no seminário, porque nós temos 2 grupos que vão falar de câncer. Câncer de mama e câncer coloretal, especialmente, que são os cânceres de mama e ovário e coloretal e intestino, que estão relacionados com um componente forte genético, um grande grau de heredabilidade. Eu não vou entrar muito, não vou falar muito, até tem algumas coisas aqui nos slides, mas eu quero focar para vocês nesse nosso finalzinho da aula de hoje, relacionado ao que significa a presença de um oncogene, qual a relação desses genes com o desenvolvimento do câncer. Claro que na patologia vocês falam de câncer também, né, em outras áreas do conhecimento também, mas aqui para a genética é entender o componente genético, né, o quanto ele pode estar contribuindo para isso, tá bom? Então, vocês vão ver que eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui na introdução, que eu quero ir direto lá para os genes, até porque a gente está meio que em cima do horário, assim, para 45 minutos aqui para a gente finalizar, tá? Mas se eu estiver falando rápido demais, vocês me segurem, tá, gente? Estou tomando café, né, deles já sabem, café dá uma acelerada na gente. Bom, a gente sabe que o câncer corresponde, então, aí, por até 25% das mortes no mundo, a gente tem uma incidência de câncer aumentando cada vez mais, e cada vez mais a gente tem visto isso, o quanto determinados fatores podem estar contribuindo para isso. A gente tem aí uma exposição muito grande a diversos fatores ambientais que podem ser contribuintes. Se a gente for pensar na expectativa de vida de alguns anos atrás, a gente não tinha uma expectativa maior do que 70%, a gente sabe que essa expectativa aí ultrapassou os 75 anos de idade. Então, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, por todas as questões que a gente já tem aprimorado aí nos últimos anos. Mas, pelo fato das pessoas viverem mais, várias doenças também têm aparecido mais na população, especialmente câncer e Alzheimer, né? Porque Alzheimer cada vez tem sido mais frequente aí, justamente por essa expectativa de vida aí ter aumentado consideravelmente, né, entre homens e mulheres, sempre um pouco mais para as mulheres, e eu acho que é muito relacionado como as mulheres, acho que tem um cuidado maior, né, de o homem só vai ao médico, na maioria das vezes, não sendo sexista, tá, gente, mas, assim, tem essa característica masculina, né, de eu sou forte, eu não preciso de médico, não preciso ter atendimento, eu só vou realmente quando eu precisar, e aí eu acho que toda a questão de profilaxia, de exames complementares importantes aí que as mulheres fazem com maior frequência, os homens deixam de fazer. E com isso aparece mais em homens muitas doenças relacionadas, especialmente as neoplasias mais comuns aí em homens, como, por exemplo, a gente tem aqui câncer de próstata, com, né, uma maior ocorrência em homens, seguido de câncer de pulmão, muito relacionado ao hábito tabagista, né, mas também a gente tem câncer de pulmão hereditário, câncer coloretal, muito da questão alimentar aqui, quanto o pessoal do seminário vai mencionar, o câncer de coloretal, ele tem um tipo, né, que é o mais herdável, que está relacionado com essa hereditariedade. Então, lembrando que hereditariedade, a gente está falando de algo herdável, a gente tem questões genéticas que são associadas, mas que não necessariamente são herdáveis, porque eu tenho tipos de câncer que são genéticos, porque, um conceito importante, todos os tipos de câncer são genéticos, todos. A gente sempre vai ter um componente genético.
Com certeza. Mas nem todos os tipos de neoplasias são hereditárias. Quais são as hereditárias? Aquelas que eu sei que eu tenho um gene, a mutação dele vai certamente ter uma contribuição com uma heredabilidade muito alta, ou seja, uma contribuição forte na manifestação dessa característica, que é o caso dos cânceres que vocês vão trabalhar aí nos seminários, tá? Então, alguns outros exemplos aqui de câncer em homens e em mulheres, as neoplasias mais que correm com uma maior ocorrência são principalmente câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de colo retal. A gente também tem aqui, né, outras, mas a gente tem câncer endometrial, mas aqui não está no gráfico, e nós temos o câncer de colo uterino, né, causado pelo importante fator ambiental aí, que é o HPV, que também hoje a gente tem conseguido diminuir um pouco mais esses índices, especialmente pela vacinação, né, contra o HPV, mas ele é um câncer importante, né, nessa manifestação em mulheres, na verdade é o segundo, depois do câncer de mama. Tá sem espelhamento? Jura? Eu falando aqui, mostrando, e ninguém me fala nada. Então, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá, então deixa eu colocar de novo. Ah, é porque eu fechei o outro arquivo. Ai, gente. Tá, vou voltar ali. Vocês acharam que era só uma introdução e eu apontando aqui na tela o gráfico de pizza e ninguém estava vendo nada. Ó, deixa eu só voltar aqui. Estava mostrando, tá, aqui, ó, câncer de próstata com uma frequência maior em homens, ocorrência maior em homens, seguido do câncer de pulmão e câncer de colo retal. E nas mulheres, câncer de mama, principalmente, a gente ainda tem o câncer de colo uterino e o câncer de pulmão, seguido do câncer de colo retal, nas mulheres. E aí todas as outras manifestações também, né, relacionadas. Mortalidade por neoplasias em homens e mulheres, então, tem a mortalidade muito alta relacionada ao câncer de pulmão, a gente sabe que ele é um câncer extremamente agressivo, claro, tem vários tipos de câncer de pulmão, de neoplasia de pulmão, de pequenas células, tem de vários tipos, câncer de mama também, nós temos vários tipos de câncer de mama, mas especialmente, então, em homens, aqui, câncer de pulmão, e mortalidade também alta em mulheres em câncer de pulmão. Então, eles, homens e mulheres, à vontade. Aqui, né, junto de distúrbios que vão compartilhar uma característica em comum que vai refletir no crescimento da célula. Os mecanismos que vão levar à formação de uma massa tumoral, né, com uma neoplasia ou um tumor, é a tumorigênese. A gente vai falar um pouquinho da tumorigênese, acho que vocês veem alguma coisa em patologia, né, não sei se vocês já viram, vocês estão fazendo patologia? Então, né? São tantas áreas aí nos blocos de vocês que a gente fica confuso. Sim, né? Já viram neoplasias em pato? Sim, ótimo. Então, viram a metástase, as diferenciações, né, os tipos de células neoplásicas, aplasia, anaplasia, os tipos de diferenciações celulares e as células neoplásicas, ótimo. Deixa eu continuar, então, aqui. O que a gente vai ter, então, né, nesse processo de formação tumoral? Nós vamos ter células ou tumores, né, nessas células que vão se tornar resistentes aos sinais que vão inibir o crescimento, porque nós temos, geneticamente, clusters de genes que vão estar relacionados com o crescimento celular. A desordem no crescimento celular é o reflexo do câncer. O câncer, na verdade, é um reflexo da desordem celular, né, quando eu tenho sinais que são fatores de crescimento, hormônios esteroides, a interação entre as células vizinhas, que vão promover essa diferenciação, o crescimento, a divisão e a morte. Isso acontece normalmente. Se eu tenho uma desordem genética que vai contribuir para um processo de desdiferenciação, né, a formação de uma célula diferenciada, que vai desenvolver características fenotípicas diferentes daquele tecido onde ela está, e vai começar a se tornar uma célula neoplásica, é porque eu tenho uma disfunção que está permitindo isso, eu não tenho esse controle acontecendo, tanto no crescimento, né, também, né, uma célula que começa a dividir muito, começa a ter uma expansão na divisão celular, eu vou ter uma maior possibilidade de ter essa divisão celular e, consequentemente, né, vou ter um aumento dessa massa tumoral. Assim como mecanismos que controlam a morte celular programada. A apoptose, ela é um mecanismo normal de acontecer, ela precisa acontecer,
especialmente na renovação celular, quando eu tenho uma célula que tem formação de proteínas mal formadas, ali já começa nesse processo de diferenciação, ou de desdiferenciação depois, né, em que ela precisa ser eliminada. Então, se eu tenho falhas no mecanismo de indução da apoptose, mesmo por mecanismos de apoptose que a gente tem a via intrínseca e a via extrínseca, né, a via extrínseca muito ligada ao sistema imune, as células NK, os linfócitos TCD8, que vão ajudar na eliminação dessa célula tumoral, por exemplo, falhas em todos esses mecanismos vão favorecer então, o desenvolvimento dessas neoplasias, tá? As neoplasias, elas podem ser consideradas como benignas ou malignas, e são justamente as malignas que nós classificamos como cânceres ou tipos de câncer. As benignas são restritas a um sítio, porque quando a gente tem uma neoplasia benigna, nós não denominamos câncer, isso deve estar claro para vocês. Então, nós temos as neoplasias benignas, que são restritas ao local onde essas células estão, não tem capacidade de invasão, não tem capacidade de angiogênese, ou ela é muito fraca, né, ou discreta, porque a angiogênese é a capacidade de formação de novos vasos que vão auxiliar no irrigamento daquele tumor, daquela massa tumoral, e quanto maior a capacidade de promover a angiogênese, maior essa possibilidade também de disseminação depois dessas células durante os processos de metástase. E as células malignas, né, então as benignas não dão origem a metástase, e as malignas têm essa capacidade maior de invasão dos tecidos adjacentes. A angiogênese geralmente ela é alta, né, favorecendo esse aporte nutricional que essas células precisam, porque elas precisam de nutrientes naquele momento, e que vão, então, dar origem às metástases, na maioria das vezes. Provavelmente vocês já viram, mas só para a gente recapitular, porque eu vou depois falar de quais são os genes que vão influenciar nisso. Quando eu tenho um tumor primário, e ele pode ficar aqui in situ, se ele for algo benigno, ou ter uma classificação, né, ali inicial, ou ele pode sofrer o processo de